paz do Senhor. A presença dele é maravilhosa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É porque quando nós chegamos aqui, nós já sentimos a presença. Eu contei uma vez aqui que eu li um livro chamado Caçadores de Deus, do autor Tommy Tenney. Esse livro me levou a buscar bastante a Deus na época, que eu li esse livro. Morava no Espírito Santo. Mas uma coisa que me impactou muito nesse livro foi, na certa parte, que ele falou que eles estavam orando na igreja, num culto de escola bíblica dominical, e a igreja orava para que a presença de Deus descesse. E em dado momento Deus atendeu o pedido da igreja, e foi tão forte que as pessoas que estavam lá do lado de fora, quando vinham para o culto, já lá no estacionamento, já se dobravam e ficavam por lá mesmo, adorando o nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado para que Deus faça algo semelhante aqui no nosso meio, para que Ele venha nos inundar com a sua presença, como nós lemos hoje pela manhã no culto de oração. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aí Ele vai ouvir e vai começar a sarar. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, 28. Gênesis, capítulo 28, verso 16. Gênesis, capítulo 28, verso 16. Diz assim: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Todos podem repetir isso? Na verdade, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Tem muita gente que está na situação de Jacó. Para que a gente possa entender, eu quero trazer 4 lições da vida de Jacó, para você que ainda não sentiu a presença, para você que ainda não conseguiu perceber que Deus, Ele está aqui. Jacó, ele aparece lá no capítulo 25 de Gênesis. Abraão morre, e Isaac e Ismael começam então a formar as suas famílias. Isaac escolhe Rebeca como sua esposa. Rebeca, ela era estéril, mas mesmo assim, por uma época em que a mulher era considerada amaldiçoada por não ter um filho, Isaac não desiste dela e ora pela sua esposa durante 20 anos, até que ela venha engravidar. Então vai a primeira lição para você que é casado: não desista do seu cônjuge, continue orando por ele, porque certamente no momento certo Deus vai agir no favor do casal. E ele queria um filho. 20 anos se passaram, Rebeca engravida, e Deus, quando Ele abençoa largamente. Ela começa a sentir algo diferente na barriga, pergunta para Deus, e Deus fala: olha, dentro de vocês estão 2 nações, e o maior vai servir ao menor. Era a promessa. Quando acontece o nascimento, nasce primeiro Esaú, o mais velho, depois vem Jacó. No capítulo 25 ainda, Esaú, ele vai lá e abre mão da bênção que ele tinha. Esaú é a representatividade do cristão que ele abre mão do céu por qualquer coisa. Naquela época, a primogenitura era algo muito importante.
quando o pai ele ia dividir a sua herança, o primogênito ele ficava com a maior parte, era o dobro. Se o pai tinha 400 cabeças de gado, 200 era dele, e os outros 200 ia dividir pelo resto dos filhos. E ele abriu mão desta bênção. Já no capítulo 27, Jacó, ele engana seu pai, seu irmão, e por conta desse ato, ele tem que fugir. E é quando a gente chega no capítulo 28. A mãe dele, ao ouvir que Esaú queria matá-lo, inventa desculpa e fala para Abraão: olha, para Isaac, eu não quero que o nosso filho case com as mulheres daqui. Vamos mandar lá para o meu tio Labão. E ele vai com essa desculpa para lá. Só que olhando para a vida de Jacó, nós vemos 4 coisas que fazem com que ele diz esta frase no versículo 16: certamente o Senhor está aqui e eu não sabia. Tem coisas que acontecem na nossa vida, ninguém passa a desaperceber que Deus está agindo em seu favor de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo. E a primeira característica de Jacó é que ele possuía uma fé superficial. Quantos de nós, assim como Jacó, adquirimos a fé dos nossos pais? Ah não, meu pai ele é pastor, meu pai ele tem muitas experiências com Deus, meu pai passou isso e aquilo outro lá no quartel. Mas e as minhas? E as minhas experiências com Deus? E a minha fé com Deus? Jacó era assim, era um cara apegado à fé dos seus pais. Ouviu as histórias de Abraão. Olha, Deus, Isaac contando para Jacó: olha, seu avô, ele foi chamado por Deus, e Deus falou para ele que ele seria pai de uma grande nação. E ele cresceu ouvindo essas histórias. Certamente ele ouviu da sua mãe que ele seria uma grande nação. Mas a fé dele, por ser tão pequena, resolveu participar de um golpe. Tudo aquilo que nós fazemos pelo nosso braço, sem acreditar em Deus, sem ter fé suficiente para acreditar no Deus que fez a promessa, tudo aquilo que nós fazemos sem acreditar no Deus que fez a promessa, fazemos pelo nosso braço, nos causa problema. Todas as vezes que você estender a sua mão sem acreditar no Deus que fez a promessa, você vai quebrar a cara. Você pode ser até abençoado por um certo momento, porque ele enganou o seu pai e recebeu toda a bênção que ele tinha para receber. Isaac chega para ele: olha, você vai ser uma grande nação, você vai ter o melhor desta terra. Só que tudo que vem por engano nos causa dano. Olha o que é que a palavra do Senhor Jesus diz: a bênção do Senhor traz riqueza e não traz consigo a dor. Ou seja, exercite a sua fé. Deus fez uma promessa. Você tem uma promessa na sua vida. Alguém chegou para você e falou assim: olha, Deus me manda lhe dizer que você vai ser um grande empresário, um grande pregador, um pastor. Existe a promessa, existe a chamada, mas as ferramentas você tem que buscar elas para poder realizar essa chamada e atender a promessa. Mas essas ferramentas você só vai conseguir e só vai adquirir através da sua fé. Respeite o processo. Se você tem pouca fé, chegou aqui hoje se arrastando com a tua fé lá embaixo, entenda que você não está sozinho. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, os discípulos que andavam com Jesus viam ali todos os milagres que Jesus fazia, ouvia Jesus de perto, poderia ter os melhores conselhos que Jesus podia dar, aprender como pregar a palavra de forma eficaz, aprender como expulsar um demônio de forma eficaz, aprender as principais doutrinas que somente Jesus tinha.
Mas mesmo com todo esse ensinamento, mesmo com toda esta proximidade do Mestre, Pedro ainda fala assim para ele: Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta a minha fé, Jesus, para acreditar que uma hora dessas o Senhor vem. Aumenta a minha fé, Senhor, para que quando eu chegar na igreja, eu possa sentir, enfim, a Tua presença. Aumenta a minha fé, Jesus, para que até quando eu for sair, eu possa continuar acreditando que Tu vais me salvar, me guardar, me livrar de todo perigo e de todo mal. Aumenta a minha fé, Jesus, para acreditar que apesar dos meus pecados, das minhas falhas, o meu nome ainda está escrito no livro da vida. Aumenta-nos a fé, Jesus. Esse tem que ser o seu pedido. A sua fé, ela não pode ser murcha. A sua fé, ela não pode ser atrofiada. A sua fé, ela tem que estar em constante movimento, em constante exercício. E para que você possa exercitá-la constantemente, você precisa estar lendo a palavra constantemente. Para que a cada dia, quando ela começar a fraquejar, Senhor, me dê uma situação que eu possa aumentar a minha fé. Me dê uma situação que eu possa, enfim, usar a minha fé. Jacó não acreditou nesta promessa. Preferiu ir pelo modo mais rápido, pelo engano. Você não vai sentir a promessa, você não vai sentir a presença de Jesus pelo engano. A fé, ela precisa ser genuína. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. É Ele que vai aumentar a sua fé. Como diz Hebreus capítulo 11: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para que você se aproxime de Deus, primeiro você precisa acreditar que Ele existe. E segundo, que Ele vai te galardoar, vai te dar presentes por estar perto dEle. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais presentes você vai receber dEle. Eu falei isso aqui na IBD hoje pela manhã para as meninas. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, qual aquele que teve maior experiência com Jesus? João. Estava mais perto de Jesus, teve as melhores experiências. Estava na transfiguração, estava diante da cruz, foi o único que ficou lá, os outros todo mundo fugiu. Por conta dessas experiências, foi o único que morreu de velhice. Olha só os presentes. Por conta da fé dele e da intimidade que ele tinha com Jesus, foi o único que viu o Cristo glorificado lá em cima. E deu-nos o Apocalipse. Olha as experiências que esse discípulo teve por conta da sua fé íntima com Jesus. Como é que está a sua fé hoje? Será que ela está superficial? Será que ela está no joelho? Será que ela está no seu ombro? Ou se quando você chegou aqui, você já chegou se derramando na presença do Senhor e falou assim: Senhor, hoje eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar, Senhor, nos seus rios. Lava-me, Senhor. Eu quero sentir a Tua presença de forma intensa. Não saia daqui hoje sem sentir a presença. Não saia daqui hoje sem pedir a Ele que Ele modifique o teu pensamento. Não saia daqui hoje sem pedir a Ele que você saia daqui com uma fé mais forte do que você entrou. Ele quer modificar a tua história. Mas você precisa acreditar que Ele tem poder para modificar a sua história. Pare de fugir. Pare de fugir da presença dEle. Ele quer usar a sua vida. Ele quer fazer de você um ganhador de almas. Na sexta-feira, que nós tivemos o evangelismo ali na casa do irmão Jailson, nós falávamos da alegria de como é ver uma alma vindo aos pés do Senhor Jesus. O que a fé de uma pessoa faz. Como é bom você olhar no rosto dela e ver que a fé dela está aumentando, para enfim ela dar o primeiro passo em direção a Jesus. A fé que o Espírito Santo colocou lá dentro do coração dela, para que ela possa enfim estender
a sua mão para Jesus. Mas aquela ali é a fé inicial. Jesus não quer que você continue na fé inicial. Ele quer que a sua fé mova montanhas. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Você veio no lugar certo. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Você pode dar ouvido para tudo. O que você escuta ou aumenta a sua fé ou diminui a sua fé. Hoje, quando você abre o TikTok, o Quai, o YouTube, você vai ver um monte de gente falando besteira. E você, se der ouvido para aquilo ali, a tua fé, ela começa a murchar. Você para de vir para a igreja. Ontem eu vi uma coisa interessante no culto. Que faltar culto é viciante. Eu nunca tinha pensado isso. Ninguém se desvia de uma hora para outra. A nossa fé, ela não esfria de uma hora para outra. Começa com a falta do culto. Ah não, hoje eu não vou no culto de terça. Quando chegar no culto de quinta, a tua carne vai entrar em abstinência. Pô, a falta também essa semana. O pastor nem vai sentir a sua falta. Quando você vê, a tua fé já esmoreceu, esfriou, e você passou. Aí você fez uma semana completa. Não veio na terça, na quinta, também não vou no domingo. Mas quando você começa a vir, nem que seja devagarzinho, hoje eu vou no culto de terça. É culto da palavra. O teu corpo começa a pedir também para poder vir no culto de quinta, porque você vai querer mais. Você vai querer aumentar a sua fé. Quando você vê que a tua fé está sendo aumentada pelos ensinos, pelas ministrações que são feitas aqui, você vai desejar vir no culto de oração todo segundo e quarto domingo pela manhã, que hoje foi uma bênção. Quem faltou, quem não estava aqui às 8 da manhã, perdeu uma grande oportunidade de chorar aos pés do Senhor Jesus, de ser transformado, mudado, pedir mudança. Aproveite as oportunidades. Mas quando eu olho para a vida de Jacó, e o fato de ele não ter percebido que Deus estava com ele naquele lugar, é porque ele saiu tão fugido, ele estava com tanta distração, que ele não conseguiu perceber. Tem pessoas que estão aqui, mas que a cabeça já está lá atrás, lá fora, já foi. Estão tão dispersas e distraídas com as coisas do mundo que esquecem daqui. No Novo Testamento nós vemos uma família que estava assim. Jesus vai visitar Marta e Maria, chega lá, e aí meu amigo, tudo bom? Vim beber uma água, comer um maná aqui, pão sírio. Eles tinham oportunidade, eles tinham o privilégio de ter Jesus como um amigo. Eles tinham o privilégio de Jesus visitar a casa deles como amigo. Poderiam, enfim, fazer todas as perguntas que queriam. Mas enquanto uma estava lá dando atenção, a outra estava distraída com as coisas do mundo, com os afazeres do mundo. Volta para cá, irmão. Se tua cabeça está lá fora, vem para cá. Jesus está aqui, hoje Ele quer falar contigo. Ele fala assim: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo conhece. Então não perca a oportunidade de perguntar para Jesus o que Ele quer para a sua vida. Não perca essa oportunidade, não saia daqui sem essa resposta. Jesus, o que Tu desejas para a minha vida? Eu estou caminhando, eu estou sem rumo, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é o caminho, Ele vai te dar a direção. Se Ele é a verdade, pode ter certeza, a verdade pode até doer, mas Ele não vai mentir para você, porque Ele quer te dar vida. Então não faça como uma Marta. Quando você estiver aqui, esteja aqui. Quando você vier
para adorar o Senhor, que seja como uma leitura. Alegrei-me quando me disseram: poxa, hoje é domingo, hoje é o dia de adorar ao Senhor Jesus. Domingo passado nós não tivemos culto, foi triste para a gente, porque a gente já tinha tudo preparado, já tinha montado aqui a estrutura da igreja. Tivemos que vir aqui na igreja só para desmontar, mas a gente queria estar aqui para adorar. A gente queria ter uma semana perfeita, terça, quinta e domingo, porque a gente fica contando os dias. Pelo menos o meu domingo ele é muito corrido. Chego em casa, almoço, deito um pouquinho e eu tenho que ler a minha Bíblia no domingo de tarde. Essa é a minha rotina. Eu já falei aqui, você tem que se preparar para vir para o culto, preparar para prestar culto. O culto começa lá na sua casa, quando você está aí no caminho, quando você está vindo. Senhor, eu estou indo te adorar. Me livra de todo empecilho até chegar na sua casa. Fala comigo, Senhor, quando eu chegar na sua casa. Não deixa eu sair, Senhor, do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero ouvir a tua voz no meu coração hoje. É assim que você tem que orar, irmão, na tua casa. É assim que você se prepara para o culto. Você tem que jejuar. Hoje nós jejuamos pela parte da manhã. Durante a semana eu falei para os homens: olha, domingo é nosso dia de oração. Tire um dia da semana para você se dedicar ao Senhor, para você jejuar. E hoje nós vemos o resultado na oração, porque toda vez que você começa a se dedicar para o Senhor Jesus, há recompensa. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima dele precisa acreditar que ele existe e vai recompensá-lo. Então ele tem recompensa. Todos que se aproximam dele têm recompensa dele. E todos aqueles que se afastam dele também terão uma recompensa. Qual a recompensa? Mateus capítulo 24. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Qual a recompensa que você quer? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim para o fogo eterno? Qual é a recompensa que você quer? Não distraia. Uma outra coisa, terceira lição, que quando eu olho para a vida de Jacó, que faz com que a gente não perceba a presença de Deus, é o pecado. O pecado, esse é o pior, porque esse ele te afasta totalmente de Deus. A Bíblia diz: as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês. Então o pecado na vida de um crente vai afastá-lo de Deus. Ele vai chegar aqui e não vai sentir a presença. Vou contar um exemplo meu. Há muito tempo atrás, morava no Espírito Santo, tocava no ministério de louvor, e lá a igreja tinha uma regra muito rígida com relação a namoro. Lá eles não aceitavam que eu ficasse com a Ana Paula, ficasse com outra menina, e tá. Se o pastor soubesse, era banco na hora. E eu fiquei desse jeito aí. Chegou um momento que eu estava tocando lá no ministério de louvor, e eu não senti. Eu olhei assim: o que eu estou fazendo aqui? Porque o pecado te afasta de Deus. O pecado, ele te cria uma barreira que você não consegue realmente sentir a presença dele. E como é que eu consegui voltar? A partir do momento que eu confessei e tal, fui disciplinado e fui curado, que foi a lição de hoje de manhã. Se livre do pecado que vai estar te afastando. Se é algo que te incomoda, converse com o seu pastor. Converse com alguém que seja superior a você espiritualmente, que possa te ajudar a vencer. Fale para ele: olha, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, eu não consigo mais perceber, eu venho aqui, passa e eu vou embora. Peça perdão a ele hoje. Mas uma outra coisa,
é a falta realmente de busca pelo Senhor Jesus. Nós estamos até aqui, oramos, cantamos, mas no nosso íntimo é só para cumprir tabela. Mas Deus quer algo a mais contigo. Senhor, mas Jonas, mas eu busco já Ele. Como você busca? Já perguntou para Ele como Ele deseja ser adorado por você? Qual a forma que você deve ler a Bíblia? Qual a forma como você deve tratá-lo na sua oração? Tem uma forma. Nós estamos lendo durante a leitura desse mês o livro de Levítico. Aqueles que estão lendo, ele é uma leitura pesada, mas ali é a forma como Deus deseja ser adorado, é a forma como Deus deseja ser tratado. Para cada coisinha, Deus é detalhista nas coisas. Deus está atento aos seus detalhes. Deus está atento à forma como você adora. Se você fecha o olho apenas para ser filmado e para bater da foto, ou se você fecha o olho porque você quer realmente esquecer quem está do teu lado e adorar, porque você se lembra que do teu lado também tem pecador igual você, então você pode adorar Ele, que ninguém vai estar te olhando, porque todo mundo vem para cá para poder fazer a mesma coisa, que é adorar, que é buscar. Ninguém vem para cá para poder ficar olhando para o lado. Poxa, será que fulano de tal está orando? Poxa, por que a Maria está chorando? Ninguém vem para cá para isso, irmão. Todos nós viemos para cá para buscar verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque nós acreditamos nesta palavra. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas, as coisas terrenas, aquelas coisas que nós buscamos na nossa oração, Ele vai acrescentando depois que você buscá-lo primeiro. Não queira as coisas terrenas primeiro. Busque primeiramente o reino de Deus. É o reino, é a presença dEle, como foi cantado aqui. É a presença. Se você pode ter dinheiro, pode ter carro, pode ter casa quitada, mas se você não tiver a presença dEle, te falta o principal. Porque Jesus vai voltar, tu vai ficar com a tua casa, com o teu carro, com o teu dinheiro, e não vai servir de nada, porque você esqueceu de buscar o reino. Você esqueceu de buscar o reino. Olhe para a vida de Jacó, o que aconteceu com ele. Por conta do golpe que ele deu, ele teve que sair fugido. Ele ficou 20 anos sem ver o pai dele. O irmão dele queria matá-lo. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A notícia boa é que você veio aqui hoje, e todos esses 4 pontos negativos de Jacó, Deus queria se aproximar dele. Às vezes você não está perceptível aqui agora. Eu não quero olhar para lugar nenhum. Jacó estava assim. Como é que Deus usou para poder falar com ele? Jacó, você precisa olhar para mim, cara. Você precisa entender que eu estou contigo. Você precisa entender que eu fiz uma promessa para sua mãe, de que você seria uma grande nação, que eu te escolhi desde o ventre. Então o que ele fez? Ele usou um sonho. Não foi? Jacó foi cansado, dormiu, e ele teve um sonho. E neste sonho, o que ele viu? Ele viu uma escada que ligava a terra e o céu. E dessa escada, anjos vinham e voltavam. Ei, hoje Deus quer falar contigo. Deus quer chamar a tua atenção. Hoje eu quero te oferecer essa escada. A escada é Jesus. A escada é um caminho. A escada não é algo que a gente utiliza para fazer um acesso a outra coisa, a algo superior. A escada é Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a forma, é a escada para nós chegarmos no céu.
Por isso que Jacó, quando ele acorda do sonho, ele fala: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não tinha percebido. Mas hoje o Senhor está abrindo os seus olhos. Ele está abrindo os seus olhos. E neste sonho também, Deus podia vir com toda veemência, com toda justiça para cima dele. Ei, você pecou, você não acreditou em mim, você fugiu, você desonrou seu pai, você desonrou sua mãe. Mas Deus faz promessas para ele. Ainda está no tempo do Senhor te aproximar dele. Ainda está no tempo de ele não te acusar. Por isso você veio aqui hoje. Hoje o Senhor, ele te reescreve e refaz as promessas para você. Pedro, quando ele nega Jesus, ele não queria mais ser discípulo, não se achava digno de ser discípulo. Mas quando Jesus ressuscita e encontra Maria, fala assim: vai lá e avisa para os discípulos que eu vou estar em tal lugar. Mas avisa também para Pedro que eu quero falar com ele. E no mesmo local, parecido que Pedro tinha negado Jesus, que era uma fogueira, Jesus chama ele para uma conversa também numa fogueira. Talvez ele olhe para aquele momento e lembre: poxa, foi num momento assim que eu neguei ele. Mas Jesus aproveita aquela conversa não para poder apontar o dedo, mas para aproximá-lo novamente. Hoje Jesus quer fazer isso contigo. Ele quer te aproximar novamente dele. Ele não vai te acusar de nada. Ele não quer te acusar de nada. Hoje ele não está aqui como juiz. Ele está aqui como teu salvador. Hoje ele quer fazer as promessas para você. Ei, fulano, eu quero te trazer para perto. Eu quero te usar novamente. Por isso que ele pergunta: Pedro, tu vai me amar? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Porque ele sabia que era difícil apacentar a ovelha. Jesus sabia que Pedro ia sofrer por conta do evangelho, mas ele faz essa pergunta. E ele aproximou. Então, acredite em Jesus. Hoje ele chama a sua atenção. Todo encontro com Deus, já vou terminar. Todo encontro com Deus, ele nos toca. Todo encontro com Deus, ele nos modifica. Quando Jacó encontrou com Deus, ele começou a ser mudado a partir daquele momento. Quando Jacó entende que o Senhor estava lá, olha o verso 17: e temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Todas as vezes que você começar a se aproximar de Deus e começar a sentir a promessa dele, você vai temer, porque estar diante do rei é algo prazeroso, mas também é algo terrível, como diz na Bíblia. Porque os nossos pecados começam a ser expostos diante de Deus. Deixa o Senhor te expor hoje. Deixa o Senhor lançar luz sobre a sua vida. Deixa o Senhor curar as tuas feridas. Deixa o Senhor sarar os teus pecados. Deixa o Senhor te contagiar, te tocar assim como ele tocou em Jacó. Quando Jacó vai lá para Labão, ele é enganado, mas ele não perde o foco. Ele começa, enfim, ali a se manter fiel a Deus e começa, enfim, a sua promessa a ser cumprida. Ele se torna muito rico, até que Deus manda ele voltar. E nesse retorno à sua terra, que ele tem um encontro que vai mudar a sua vida radicalmente. Que você possa ter um encontro com Deus que vai mudar a sua vida radicalmente. Para Jacó, Deus mudou o nome dele e tocou na sua coxa. Ele começou a mancar. Foi a forma que Deus mudou ele. Para Nicodemos, ele teve encontro com Jesus e mudou a sua forma de pensar radicalmente. Para Paulo fala assim: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Será que você poderia dizer isso? Eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Pode dizer ou não? Eu quero ter esta marca. Eu quero ter esta marca.
Eu quero poder dizer isso um dia, eu tenho no meu corpo. Eu quero, essa tem sido a minha oração. Esses dias, no dia do evangelismo, eu comentei com Neemias também, que eu comecei a orar essa semana, falando para Deus: Senhor, me levanta, me usa como evangelista. Senhor, eu quero ganhar almas para o teu reino. Me levanta como evangelista, porque nós estamos necessitados aqui na igreja de evangelistas que saiam por aí pelas ruas e preguem a palavra, porque, irmãos, é muito bom ganhar almas para o reino de Deus. A alegria foi contagiante sexta-feira. Desceu uma graça durante a mensagem e após a mensagem, que nós só terminamos aquele culto porque já estava ficando tarde. A gente não pode também incomodar os vizinhos. Mas se deixasse, nem mesmo ia pregar umas 2 horas ali. Estava muito boa a mensagem. Acho que você ore dessa forma. Peça para Deus usar as tuas mãos. Peça para Deus usar a tua voz, o teu corpo, o teu testemunho, para que as pessoas olhem para você e vejam realmente uma marca, realmente que você foi tocado pelo Espírito Santo, realmente que você traz algo, uma promessa que vem do alto, que da sua boca saiam palavras de esperança, que da sua boca saiam palavras de vida eterna. É isso que Deus deseja para você. E a marca hoje é o Espírito Santo que te sela. É Ele que te dá certeza de que se Jesus voltar, tu vai com Ele. Olha o que o Salmo 34 diz, para a gente encerrar. Diz lá assim: provai e vede. Provai e vede. Geralmente a gente faz o quê? A gente faz o contrário. Você vê e depois você prova. Mas Jesus está falando assim: fecha o olho e se entrega para mim. Fecha o olho e se entrega para mim. Prova de mim, prova de mim. Depois, quando você abrir os seus olhos, você vai ver o que eu vou fazer em você e através de você. É isso que esse versículo quer falar. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é bom, mas você precisa provar da bondade dele. Tem gente que não consegue, não quer provar da bondade de Deus. Tem medo de se entregar realmente para o Senhor. Tem medo de que se Ele te usar, você goste e não consiga parar. Prova. Provai e vede. Se entrega hoje, de olho fechado para Ele. Deixa Ele te mostrar o quanto Ele é bom. Deixa Ele te mostrar o quanto Ele é um Deus fiel. Deixa Ele te mostrar o quanto Ele vai te tomar pela mão, te guiar, não deixar você tropeçar, não deixar você cair. Para que quando você abrir os seus olhos, aí você possa enxergar tudo claramente. Quando você abrir os seus olhos, quando você provar que o Senhor é bom, você vai começar a enxergar esse lado aqui todo construído. Você vai começar a enxergar o futuro templo central da Assembleia de Deus Ministério Logos aí na frente, totalmente construído. Porque para poder enxergar essas coisas só com olhos espirituais. Porque recursos financeiros nós não temos. Mas o dono do ouro e da prata, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus de todo o universo, aquele que supre todas as necessidades, Ele envia os recursos da onde não tem. É por isso que essa obra está sendo movimentada a toque de caixa, porque Deus tem pressa de agir aqui. Deus tem pressa de usar a sua vida, mas você precisa primeiro se colocar na posição, enxergar que o Senhor está aqui. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus. Amém?